O Arjun nasceu em uma família de classe média em uma pequena cidade próxima a Varanasi. Desde muito jovem, ele sentia-se diferente das outras crianças, demonstrando uma introspecção incomum para sua idade. Enquanto os amigos brincavam despreocupadamente nas ruas, o Arjun passava horas observando as estrelas, questionando o significado da vida e do universo ao seu redor. Na adolescência, essa tendência ao questionamento e à introspecção intensificou-se ainda mais. Com 17 anos, o Arjun sentia-se preso em um ciclo interminável de pensamentos ansiosos sobre o futuro, dúvidas sobre sua identidade e uma profunda sensação de que algo essencial estava faltando em sua vida. Seus pais, preocupados com sua crescente reclusão e melancolia, incentivavam-no a se dedicar aos estudos com a esperança de que uma carreira acadêmica sólida resolvesse seus dilemas internos. No entanto, as pressões para entrar na universidade e atender às expectativas familiares acabaram desencadeando um colapso emocional para Arjun aos 18 anos, durante um dos exames decisivos para sua entrada na faculdade. Sentindo-se perdido e incapaz de continuar naquele caminho convencional, o Arjun procurou refúgio em um antigo ashram às margens do rio Ganges, conhecido por receber jovens em busca de orientação espiritual. Foi neste lugar tranquilo que o Arjun conheceu Swami Atman, um sábio monge de olhos profundos e serenos, cuja presença irradiava calma e compreensão. Durante sua primeira conversa com Swami Atman, o Arjun ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. A mente racional é uma ferramenta, não um mestre. Para encontrar a verdadeira paz, você precisa ir além dela. Estas palavras ressoaram profundamente em Arjun, que decidiu permanecer no ashram sob a orientação de Swami Atman, mergulhando intensamente nas práticas de meditação profunda, dhyana, e nos estudos do caminho do conhecimento espiritual, Jnana Yoga. Inicialmente, as práticas foram extremamente difíceis para o Arjun. Sua mente inquieta e analítica resistia ferozmente, trazendo à tona medos profundos, medo do fracasso, da inadequação, da incapacidade de atingir a iluminação espiritual que tanto desejava. Mas com paciência e perseverança, o Arjun começou a notar pequenos espaços de silêncio surgindo entre seus pensamentos. Esses espaços, inicialmente breves, cresceram gradualmente em duração e profundidade. Finalmente, em uma noite particularmente intensa de meditação, o Arjun teve um vislumbre de algo extraordinário. Por um breve instante, ele sentiu-se livre das limitações do ego e da mente racional. Não havia mais, o Arjun, apenas uma consciência vasta, silenciosa e profundamente pacífica. Quando retornou à consciência habitual, o Arjun percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Pela primeira vez em sua vida, ele compreendeu claramente: a verdadeira liberdade não estava no controle dos pensamentos, mas sim em transcender a ilusão de que ele próprio era esses pensamentos. A partir desse momento, sua vida começou a mudar profundamente. As mesmas circunstâncias externas, pressão familiar, expectativas sociais, preocupações com o futuro, continuavam presentes, mas agora o Arjun as enfrentava com uma serenidade completamente nova. Ele entendeu que sua jornada espiritual não tinha um ponto final. A transcendência era um processo contínuo de despertar para a realidade mais profunda de seu ser. O Arjun seguiu sua vida com uma nova consciência, sempre repetindo para si mesmo e para aqueles que encontrava pelo caminho: eu não sou meus pensamentos, eu sou o silêncio que os testemunha.